Nós estamos então no segundo domingo da nossa série A Excelência da Fé. E aí nós vamos então dialogar com alguns temas para mostrar o quanto a fé dialoga com esses temas e quanto a fé é mais excelente que esses temas, ok? Nós começamos domingo passado falando sobre a fé e a cultura. Quem participou desse domingo da fé e da cultura? Então tinha um pessoal aqui. Nós temos todas as programações gravadas no nosso YouTube, então queria até dar uma boa noite aí para o pessoal que está nos assistindo pelos nossos canais digitais, que você possa compartilhar também o nosso link, porque tudo isso é divulgação do reino de Deus, ok? E nós vamos então falar hoje sobre fé e religião, mas eu quero começar lendo um texto com vocês que está em João capítulo 3. João capítulo 3 é uma história bem conhecida, nós já pregamos aqui, inclusive, sobre esse texto, mas a palavra de Deus, ela se renova, né? Então, João 3 diz assim, olha, é a visita de Nicodemos, né? Aquele diálogo com Jesus. Versículo 1, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Versículo 4, Nicodemos responde assim, como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Até aqui. Bom, essa história ela é muito conhecida. Nós vemos aqui, então, um embate aí de Jesus com um grande mestre religioso do seu tempo. E talvez seja a conversa, o diálogo que mais tem a ver com o nosso assunto de hoje, porque enquanto o Nicodemos está falando de religião, Jesus está falando de fé, né? Enquanto Nicodemos está vindo a ele apresentar toda a sua proposta de religiosidade, querendo saber mais sobre os sinais, né, do Messias e tal, Jesus está simplesmente apresentando uma mudança de vida. Então é como se Jesus estivesse falando assim para Nicodemos, Nicodemos, tudo que você aprendeu até hoje é muito bom, mas não te garante. Você precisa ter um encontro com o Espírito. Então, a sua religião, ela te trouxe até aqui, você tem grandes verdades sobre Deus, você tem ensinado isso aos outros, mas isso ainda não é o bastante. Apenas conhecimento não te levará para o reino de Deus. Você precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Isso daqui é o resumo desse papo de Jesus com Nicodemos. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Nós vamos então ver que fé e religião são temas que eles vão se entrelaçando ao longo da história, mas nem sempre significam a mesma coisa e muitas das vezes significam opostos, ok? Eu quero começar então contando um pouquinho da origem de fé e de religião nas civilizações do mundo. Porque nós vamos ver que todas as civilizações, de alguma forma, têm a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Nós começamos pelo relato bíblico da primeira família. Quando Deus cria Adão e Eva, eles têm Caim e Abel, e aí nós vemos logo no capítulo 4, Caim e Abel oferecendo um ritual religioso. Eles estão ali fazendo uma oferta a Deus. Então ali nós já vemos traços de uma certa religião, né? Ou de uma certa espiritualidade.
Nós não sabemos exatamente em que nível que isso era, mas de alguma forma era o contato do humano com o divino, ok? Nós vamos ver o Edmund Burke, que ele vai dizer que o homem, na sua constituição, é um animal religioso. Olha que interessante isso, né? Então eu vou trazer algumas fotos para vocês verem aqui o quanto as civilizações antigas já clamavam pelo divino. Um cemitério encontrado com ossadas, todas viradas para o leste, em adoração ao Deus Sol. Interessante, né? Período pré-histórico, 35 mil anos antes de Cristo. São essas ossadas aí. As pinturas rupestres nas cavernas, né, já mostram essa adoração às suas divindades. As esculturas do período neolítico também apontam para esse ritual religioso, as pedras colocadas ali, todas em referência à divindade, e aí inclusive era um cemitério, um lugar de rito de sacrifício. Nós vamos ver as religiões do leste, extremo leste asiático lá, né? Os aborígenes na Austrália, na China também, grande parte já exerciam o xamanismo há muitos séculos e milênios. Nós vamos ver rituais afro de muito tempo atrás, que até hoje ainda perduram resquícios. Nós vamos ver, percebe como nós estamos viajando pelos continentes? Agora aqui nós estamos num cemitério inca, nós podemos ver também as divindades dos astecas, dos maias, todos aqui na América do Sul. Nós já estávamos na África, já fomos lá para a Oceania. Agora a gente pode falar dos deuses egípcios, que são super antigos, e esses já estão nos relatos bíblicos aí. Nós podemos falar do panteão grego na Europa, que muito da nossa civilização ocidental ela é baseada nessa cultura grega e nos seus deuses. Nós podemos falar, inclusive, da mitologia nórdica, que os fãs da Marvel conhecem muito bem, o Thor, o Ragnarok, o Odin, são todos esses caras aí, deuses dessa mitologia. A questão é o seguinte, gente, por que nós vemos esses traços em todas as regiões do planeta por muitos e muitos anos? Porque o homem clama pelo divino. A verdade é que o homem foi feito de uma forma para se relacionar com o seu Criador. Não tem outra fórmula de sucesso para a humanidade a não ser ele se relacionar com quem o criou. Então o texto de Gênesis 2:7, ele vai muito nessa linha, para nós vermos que quando Deus nos forma, olha o que diz o texto: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem então, com este fôlego de vida do Espírito de Deus, o homem se torna um ser vivente. Então percebem aí como nós já dependemos, já criou aí um laço, né, que não pode ser quebrado. O homem não vive sem o hálito de Deus. O homem não vive sem o fôlego de Deus. É este fôlego do Espírito de Deus que dá vida à humanidade. Então, esse termo ser vivente, nefesh kayah, ele está em hebraico e ele vai significar que é um ser que respira o hálito do seu Criador. É uma alma faminta, sedenta pela relação com o divino. Então, nós sabemos que o homem, ele foi feito com um vazio do tamanho de Deus dentro dele. E por mais que a gente queira colocar outras coisas nesse buraco, nessa peça de quebra-cabeça, se não for Deus, a peça não encaixa. É impressionante como a humanidade busca colocar outras coisas ali no lugar de Deus, né? Busca fazer isso com objetos, com desejo, com pessoas, mas não dá certo, não tem jeito. O Dostoiévski, que é um grande escritor, ele dizia que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. É dele essa frase que eu trouxe. Muito bem, então a pergunta que fica evidente agora para nós é: como saciar esta fome existencial?
Como é que o homem vai buscar, então, saciar esse buraco que existe dentro dele? Nós vamos ver, então, algumas soluções que a humanidade criou para tentar buscar preencher este vazio. A primeira é a religião. A religião que nós vimos aí, algumas fotos, alguns relatos, né? Ela aponta para esse preenchimento. Então, a religião propõe saciar essa fome existencial por meio de sacrifício, por meio de oferta, por meio de obediência. Então, eu chego diante de uma divindade e eu oferto a esta divindade alguma coisa, querendo que ela me devolva algo. Então, é um sistema de troca. Então, eu faço um sacrifício para este Deus e este Deus, então, me ajuda de alguma forma. Esse Deus me protege do mal, esse Deus me dá alguma coisa que eu estou precisando, ele me livra aí de uma calamidade, entendeu? Se eu fizer esse ritual, eu vou receber algo de Deus. Muito bem, nós vamos ver depois que isso não vai resolver o problema da humanidade. Mas eu quero trazer uma segunda solução aqui, porque por muito tempo a religião foi a solução que o homem deu, meio insuficiente, mas foi. Agora, a partir do século XVI, século XVII, XVIII, até o XIX, nós vemos a razão avançando nesta proposta de provisão, de suprir a humanidade de alguma forma, por meio da filosofia, por meio da sociologia, das relações humanas, dos acordos internacionais, da política, dos avanços da tecnologia, da ciência, do avanço do capitalismo, da economia, do dinheiro, da reforma industrial. Nós vamos a humanidade achando que ela preencheria o seu vazio existencial por meio dos seus próprios avanços naturais. Então, com isso vem o renascentismo, com isso vem o iluminismo, vem o racionalismo, e são 3, 4 séculos aí onde isso fica muito, muito evidente. Até que o século XX entra, começam 2 grandes guerras mundiais, algumas pestes, uma fome gigantesca, países destruídos, o Holocausto, milhões de judeus mortos, aquelas aberrações gigantes de Hitler, nós vemos tudo aquilo lá. Depois a Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, o avanço do comunismo, matando milhões de pessoas por onde estava. E aí a humanidade chega à conclusão que tudo que a modernidade prometeu como solução para a humanidade foi um grande fiasco. Foi uma grande frustração. Daí então, pós-Segunda Guerra, já começo ali década de 70 e 80, começa então o início da pós-modernidade. Por quê? Porque o homem não conseguiu entregar para a humanidade a solução de si mesmo. Então nós vamos ver que nem a religião e nem a razão suprem esse buraco existencial que o homem tem. Agora, eu quero trazer uma definição da religião, para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso, do nosso filósofo e teólogo Otto Maduro. Ele é um venezuelano, morreu não faz muito tempo. Ele tem uma definição interessante sobre religião. Ele diz que a religião é o conjunto de crenças e práticas que implica na consciência de um ser superior. Ok? Então eu faço rituais, eu tenho crenças, né? Eu pratico algumas coisas na consciência de que um ser superior está vendo o que eu estou fazendo. Com a qual o fiel desenvolve um relacionamento de obrigação e dependência. Então, eu chego diante dessa divindade, eu cumpro uma obrigação, eu faço uma entrega e eu dependo que ele me devolva algo em troca. Ok? Então, para Otto Maduro, esta é uma boa definição de religião. E eu acho que a gente está bem alinhado com tudo isso, porque a hora que a gente olha para as religiões do mundo, a gente vê que é exatamente esse é o modus operandi de todas as religiões do mundo. Se você for olhar o islamismo, né, olha, se você for obediente às leis de Alá, então ele vai te dar, né, algumas virgens lá
no paraíso e tal, e não sei o quê. Se você guerrear a guerra santa, a jihad, né? Então você vai conquistar algo lá na eternidade e tal. Então é sempre esse sistema de troca. Se você for para as religiões afro, eles também têm todo um sistema de rituais, de oferenda, de entrega, né? Na sexta-feira, à noite, aquele prato na encruzilhada, aquele negócio e tal. O que é aquilo? É uma forma de ou aplacar a ira dos deuses ou para que ele te entregue algo que eu estou querendo. Então, se eu quero casar com alguém que é casado, eu faço um trabalho para que aquela divindade ou mate o marido para eu ficar com a esposa, né, ou que eles se separem. Então eu vou lá, pago o sacrifício, isso tem preço, né? Não tem nada de graça não, viu, gente? Aí você paga tal, depois você faz um outro trabalho para que aquela pessoa que agora está viúva ou separada comece a gostar de você. Então você vai lá e paga de novo. É assim que funciona esses sistemas de religião. Muito bem. Agora, vamos lá. A religião, então, ela existe para satisfazer os desejos humanos por provisão, por proteção, por prazer e por progresso. Então, podem prestar atenção como esse sistema religioso trabalha. Ele trabalha assim, olha, se você fizer isto que agrada a este Deus, então ele te dará algo que você tanto está precisando. Então, provisão. Então, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, então eu vou lá pagar a minha promessa. Então eu vou lá, como tem alguns vizinhos meus, que fazem agora 12 dias de caminhada para Aparecida, né? Então vão lá caminhando tal, quilômetros e quilômetros, para fazer algum tipo de pacto ali com aquela divindade, ok? Então você vai criando esses sistemas. Eu também preciso buscar esta divindade para ela me proteger do mal. Então é por isso que o religioso, o líder religioso, ele tem muitas formas de manipulação. Então ele chega para a pessoa e ele fala assim, olha, você não quer ser protegido? Então você precisa fazer isso. Entende? É por isso que é um sistema alimentado pelo medo, pela culpa e pela ambição. Então, todo mundo tem medo de você ter um problema sério na vida. Você tem medo de um assalto, você tem medo de um acidente, você tem medo, né, do coronavírus, você tem medo agora da dengue, que agora o negócio é a dengue, né, que está pegando aí. Você tem medo de que isso vai acontecer com a sua família e tal, então você começa a buscar na divindade proteção. Então, ou você tem culpa. Bom, eu estou meio ruim aí no cartório, fiz um negócio errado, então eu preciso me acertar com a divindade, com esse Deus, antes que ele me destrua, antes que venha, né, a maldição sobre mim. Então o religioso, ele fala assim, olha, se você quer ser abençoado, você tem que dar o dízimo, porque o dízimo é que vai evitar que o devorador roube todo o seu dinheiro, porque senão você vai gastar na farmácia. Entendeu? Então, se você não der o dízimo, você vai ficar doente. Olha aí o medo, olha a culpa. Entendeu? Você vai criando um sistema onde a pessoa acaba dando com medo de que algo pior aconteça. Ou ele vai trabalhar na ambição. Ô, meu querido, você é um homem de Deus, você é uma mulher valorosa, pô, você merece muito mais. Entendeu? A sua posição na empresa está pequena. Pô, Deus precisa te dar uma casa nova, Deus precisa te dar um carro novo. Vem aqui comigo, vamos fazer aqui uma corrente forte de oração. Vamos aqui toda segunda-feira, várias segundas-feiras, vários pastores vão orar por você e Deus vai te abençoar, porque você está sendo fiel nesse pacto que você está fazendo com Deus. É assim que a gente acaba ouvindo os líderes religiosos manipularem os fiéis daquela religião. Então essa mente religiosa, ela acaba trazendo algumas consequências para este grupo. Quais são as consequências? Primeiro, a separação. Por quê? Porque eu começo a andar apenas com pessoas que pensam igual a mim.
é isso, o religioso, ele começa a pensar assim, bom, então se eu guardo o sábado, eu preciso trabalhar com outras pessoas que também guardam o sábado, que aí nós estamos então na mesma visão, e então dessa forma a gente pensa igual. Então, se eu sou espírita, aí eu preciso estar rodeado de outros espíritas, porque eles vão estar passando uma luz, uma vibração positiva para mim. Então, é isso que vai fazer o nosso ambiente ficar mais espiritualizado. E o crente também pensa assim. Não, eu estou orando para Deus mandar embora aquele macumbeiro lá da minha repartição, do meu departamento, porque eu quero trabalhar só com crente, porque aí nós vamos tocar louvor lá o dia inteiro, vamos ouvir a música, não é? E aí tá tudo certo. Por quê? Porque o coração do homem, ele gosta de ficar sempre com os iguais. Ele não quer ficar com os diferentes, porque nos diferentes há mais atrito. Nos diferentes você é confrontado. Nos diferentes você precisa mostrar o valor da sua fé. Você precisa estar preparado para, como diz lá Paulo, você precisa estar preparado para contar o seu testemunho. Entendeu? Agora, no igual, você não precisa, está tudo certo, todo mundo já pensa igual, então a gente não vai nem gastar tempo com isso. Então a gente vai criando bolhas, a gente vai criando nichos, ok? É por isso que o islâmico quer só estar com muçulmanos, é por isso que os cristãos vão para cá, é por isso que os budistas vão para lá, os hinduístas vão... É assim, e um vai querendo conquistar o espaço do outro. Agora, essa separação, ela gera exclusão. Por quê? Porque eu vou excluindo pessoas do meu caminho. Eu quero ficar com os iguais, eu quero ficar com quem pensa igual a mim. Isso acontece dentro da igreja, tá, gente? Infelizmente acontece dentro da igreja. Então, não deveria acontecer entre os cristãos protestantes, filhos de Deus, mas acontece. Por quê? Porque se eu sou pentecostal, eu não vou andar com o tradicional, esse cara não tem poder. Entendeu? Eu que estou cheio do Espírito. Se eu sou tradicional, eu não vou andar com o pentecostal, esses caras não lêem a Bíblia, esses caras só querem saber de reteté, entendeu? E eu estou aqui focado e tal. Então a gente começa a criar, olha, entendeu? Essa competição, entendeu? Porque a minha forma de religião é melhor que a dele. Se eu sou calvinista, eu vou conversar com quem é reformado. Se eu sou arminiano, eu vou conversar com quem pensa igual a mim. A gente vai selecionando as pessoas. A gente vai excluindo, vai criando os nossos grupinhos, vai fazendo julgamentos, não é? Porque a gente começa a julgar as pessoas que não pensam igual a nós, achando que eles não estão na mesma maturidade espiritual que eu. Essa é a cabeça do religioso. Não, essa pessoa não pensa como eu, porque ela ainda não leu os livros que eu li. Porque se ela ler os livros que eu leio, ela vai chegar a esta compreensão. Né? Esta pessoa não pensa, não tem a mesma teologia que eu tenho, porque ela não gasta as horas que eu gasto de estudo. Né? Ou essa pessoa não tem o poder, porque ela não ora quanto eu oro, porque ela não jejua quanto eu jejuo. E aí você começa a criar toda essa competição, esse julgamento, achando que sempre o outro é inferior a você. Então, essa mente religiosa, ela é muito perigosa, porque ela acaba condenando o outro, ok? Exatamente era isso aqui, olha, que Jesus estava conversando lá com Nicodemos. Porque se você fosse falar lá com os líderes religiosos daquela época, eles iam dizer que todas as pessoas que não cumpriam as regras da religião estavam condenados. E somente eles, os líderes que cumpriam, que eram zelosos da lei, que estavam entrando no reino de Deus. E Jesus chega para ele e fala: Nicodemos, você não entendeu nada. Você é mestre em Israel, mas não entendeu. Você precisa nascer de novo. Olha só que choque nesse diálogo de realidade. Então essa competição é a mente religiosa. Agora, isso é exatamente o contrário do que Jesus nos ensina, né? Jesus, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, ele tem esta parte que ele diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
É claro que Jesus está conversando aqui com seus discípulos, tá? Eu não estou dizendo aqui sobre um ecumenismo. Eu não estou pregando aqui para nós sermos um com pessoas que têm outra fé, que professam outros deuses. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que Jesus queria aqui ensinar para a igreja dele, para a igreja, para os salvos, para os eleitos, para aqueles que creem, que eles deveriam estar em unidade. E o exemplo que ele dá, o modelo que ele dá, é a própria unidade dele com o Pai. Então ele fala: Pai, assim como o Senhor está em mim e eu em ti, como é que eles estavam? Em perfeita sintonia e harmonia. Assim que a igreja, também esteja em nós. Então é para este modelo que Jesus nos chama, um modelo perfeito de união e harmonia entre os irmãos. Agora, esse texto de Mateus 23 é um texto difícil, duro, mas para nós vermos como Jesus pensava e tratava com os líderes religiosos da sua época. Esses homens deveriam ser honrados por serem os mais estudiosos da lei, ok? Eles deveriam ser os mais prestigiados da sociedade. E eles queriam ter essa honra toda. Mas Jesus olha para eles e diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus. Olha só, é a mesma coisa que ele falou para Nicodemos. Você tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Vocês fecham aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão querendo entrar. Então o sistema religioso é esse. Ele não tem acesso a Deus e ainda fecha o acesso daqueles que estão chegando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um discípulo, para fazer um fiel. E depois de o ter desfeito, agora ele é judeu, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, Jesus não tinha papas na língua. Ele era direto ao ponto. Isso aqui custou a vida dele, né? Isso daqui não foi brincadeira. Aliás, todos os verdadeiros profetas dificilmente tinham vida fácil, aliás. A gente vai ver a história dos profetas bíblicos, eles estavam exatamente denunciando o pecado da sua geração. E aqui está Jesus falando contra a religiosidade. Muito bem, por que então que a religião não dá conta de Deus? Por que a religião não dá conta de saciar a nossa existência? Porque Deus é muito maior do que qualquer sistema humano, do que qualquer ideologia, do que qualquer denominação. Deus é maior do que a nossa teologia. Deus é muito maior do que os nossos dogmas. Deus é muito maior do que a nossa tradição. Eu não estou pregando contra a tradição. Tem coisas que são muito boas, desde que elas venham com uma fé viva. Porque nós temos uma tradição, nós temos um dogma, nós temos uma denominação e uma teologia que ela está baseada apenas em sistemas humanos de pensamento, apenas em rituais, e não conversa com a espiritualidade viva do Evangelho, então essa realmente não vai ser vida para nós. Ela vai gerar morte, ok? Muito bem. Agora, vamos falar um pouco da fé. O autor de Hebreus, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ok? O dicionário vai numa linha parecida. Fé é crer firmemente em algo sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real o objeto da sua crença, ok? Então, enquanto a religião está buscando algo palpável, algo físico, uma oferta, uma entrega, um resultado, algo que realmente apareça, que mostre, a religiosidade ela é alimentada
por essas coisas. A fé, ela vai falar de um relacionamento. Ela vai falar de crer em alguém que vai realmente mudar a nossa história. Então, vejam bem, a fé bíblica, portanto, eu não estou falando de uma fé qualquer. Não estou falando de uma fé por fé. Eu estou falando de uma fé bíblica que aponta para o evangelho verdadeiro. As boas novas de Cristo. É nisso que nós estamos falando, a excelência da fé bíblica que é o evangelho. É basicamente isso daqui, olha. A nossa fé bíblica, ela está, portanto, em crer que Deus nos criou em perfeição. E tudo que Deus faz é muito bom, ok? Depois, ele nos amou na perdição. Depois, ele nos redimiu e nos trouxe salvação. E então, ele voltará para a nossa glorificação. Percebam? Criação, queda, redenção, consumação. Esse é o evangelho. Esse daqui é o resumo do evangelho, ok? É por isso que nem a religião e nem a razão vão suprir a nossa fome de existência. Mas o que vai suprir é a nossa relação. A nossa relação com o Deus pessoal, que é Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha só, é nesta relação que nós somos saciados. Não é o que eu faço, não é o que eu entrego, não é o que eu oferto, não é o que eu produzo, não é o que o homem desenvolve, não é. É o que o homem recebe de graça, na relação com o seu Criador. Então isso é fé, porque nós não vemos Deus. Lembra lá o conceito de fé? Crer naquilo que não se vê. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos Deus na nossa relação pessoal, nessa caminhada do dia a dia. Então, quando nós nos entregamos a esta relação, então nós somos cheios desta fé bíblica, que são as boas novas do Evangelho. É por isso que a sequência lá de Hebreus 11, no versículo 6, diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então não tem como agradar a Deus sem confiar nele, sem se entregar a ele, ok? Isso daí é confiança. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha o relacionamento aí. Entendem? Como é importante esse relacionamento? Então, esse processo de conhecer melhor a Deus dia após dia, de entrega, de renúncia, Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor tome conta da minha história, que o Senhor mude os meus propósitos, que o Senhor mude a minha mente, que eu quero olhar como o Senhor olha, eu quero sentir como o Senhor sente, eu quero me relacionar com as pessoas como o Senhor se relaciona, eu quero ter o coração que o Senhor tem, eu quero ter os desejos que o Senhor tem. Então, é esse relacionamento diário, de entrega, de confiança mútua, é que a gente vai ali conhecendo Deus nesse relacionamento que é o Evangelho. Eu quero trazer então rapidamente aqui para a gente esse painel para a gente entender a diferença entre religião e evangelho, para ficar claro, para a gente não se perder aí no caminho. A religião, então, ela vai focar sempre na ação, no comportamento. O que eu preciso fazer para agradar Deus, ok? O evangelho, ele foca na sua motivação. Como está o teu coração? É muito mais importante o teu coração do que as suas ações. Porque tem muita gente fazendo muita coisa sem ter um coração regenerado, sem ter um coração transformado. E Deus não recebe. Deus não recebe atitudes sem um coração transformado. É por isso que a religião, ela foca no resultado. Ela quer sempre saber o que você está entregando, os números, ok? Então você vai para esses congressos aí de pastores, a primeira pergunta que fazem para nós é: quantos membros tem na sua igreja, irmão? Resultado.
Olha, quantas pessoas foram batizadas lá neste ano? Resultado. Eu quero saber números, para saber se a sua igreja, ela está saudável. Então, uma igreja saudável batiza muita gente, uma igreja saudável está com as cadeiras todas cheias, uma igreja saudável, ela entrega resultado. Será? Será que resultado é sinônimo de uma fé saudável? Nem sempre, né? A gente vê muitos lugares cheios por aí que não têm a presença de Deus. Muito bem. Agora, o evangelho ele foca no processo. Enquanto a religião está pensando em números, o evangelho está pensando na transformação de vida. O quanto essas pessoas estão sendo transformadas num processo de conhecer e de parecer mais com Jesus, como nós cantamos aqui. Eu quero parecer mais com o Senhor. Isso é um processo. É um processo que a Bíblia chama de regeneração e de santificação. Então nós estamos neste processo de transformação contínuo com o Senhor, e Ele vai tirando, Ele vai limpando, Ele vai aparando as feridas, curando as feridas, aparando as arestas, e Ele vai nos transformando. A religião, então, ela vai focar muito em rituais, gente. Qual é o ritual que eu preciso fazer para agradar a Deus? Entendeu? Nós tivemos aqui, por exemplo, domingo passado, um ritual diferente. Teve um ritual diferente aqui, né? E nós vimos aqui 2 missionários aqui da Missão Steiger, louvando de uma forma diferente, né? Citaram aqui, cantaram trechos de 2 músicas seculares. Mas por quê? Porque eles estavam querendo, tinha um propósito aquilo. Não era para nós adorarmos com a música do Rapa, como algumas pessoas pensou. Não era isso. Né? Não era para nós adorarmos com as músicas do Alceu Valença, que ele cantou um pedacinho da música aí. Mas é para nós entendermos como a humanidade clama por Deus, do jeito deles. Errado, desvirtuado, sem teologia correta, mas eles clamam por Deus. Né? O homem clama por Deus, nós acabamos de ver tudo isso aqui. Então, quando o Alceu Valença canta lá, tu vens, eu já escuto os teus sinais. É isso? Então, ele está falando da volta de Jesus? Não, claro que não. Ele nem sabe, talvez ele nem conheça, não sabe nem que tem essa doutrina. Né? Se você for olhar a entrevista dele, ele estava num contexto lá da ditadura, e ele estava clamando por liberdade, ele estava clamando por justiça, né? Para ser livre da opressão. Então, era a forma que ele tinha de buscar um salvador. O salvador dele era a liberdade política. Agora, isso é uma ponte para nós chegarmos nessa pessoa e apresentar o verdadeiro libertador. Fala, meu querido, você está clamando por liberdade e justiça por meio da política, por meio da ideologia. Meu querido, você nunca vai encontrar salvação, libertação e justiça nos homens. Mas nós conhecemos Jesus. Então, é esta ponte que era a proposta. Mas algumas pessoas não entenderam. Então, ficaram achando que nós estávamos trazendo o mundanismo para dentro da igreja. Algumas pessoas até vieram me questionar, pastor, vai mudar a teologia da igreja agora? Falei, gente, mas como assim mudar a teologia? Porque citou uma música, vai mudar a teologia de 40 anos desse ministério? Vocês estão de brincadeira? Ou nós confiamos no que acreditamos e pregamos, ou nós vamos estar com medo de qualquer ameaça externa. Olha, né? Não pode. Então, o evangelho ele vai focar o quê? Ele vai focar na relação. Não é no ritual. É o quanto eu me relaciono com Deus, não o quanto eu faço para impressionar a Deus. Percebe? Então, a religião ela foca na aparência. Olha, como é que você está vestido, né? Eu contei de manhã aqui que eu sou filho de um pastor da Assembleia de Deus, na década de 70, né? Em 80. Vocês imaginam o que era isso daí naquela época. Então eu não poderia, por exemplo, estar com essa manga dobrada. Pastor
não poderia subir no púlpito sem terno e gravata. Quanto mais dobrar aqui, porque era sinal de desrespeito, né? A santidade tinha que ser refletida na sua roupa. As minhas irmãs não podiam cortar o cabelo, não podiam raspar a perna, nem as axilas, não podiam usar maquiagem, brinco, batom, nada. Entendeu? Era uma religiosidade focada o quê? Na aparência. Então a pessoa que é santa veste esta roupa, anda deste jeito, entendeu? Não conversa com este tipo de pessoa, porque tudo isso vai te contaminar. É interessante que Jesus fala que o que contamina o homem é o que sai do seu coração, né? Por meio da sua boca, não o que ele vê por fora, né? É impressionante como a gente acaba misturando as coisas. O evangelho, ele vai focar na essência, gente. O evangelho vai focar na sua essência, não na sua aparência. Porque eu cansei de ver lá, naquele sistema religioso que eu estava, quando eu era criança, pessoas que viviam com um cabelão enorme, traindo o seu marido. Então, não adiantava nada ter o cabelo, a aparência perfeita, religiosa, sendo que o seu coração, na essência, era podre. A religião, ela foca no sacrifício e o evangelho foca na aceitação. Então, a religião vai, o que você vai oferecer a Deus para Ele gostar de você? A religião diz, Deus já te ama, porque Ele olha para o seu filho na cruz e Ele te amou de graça. Nada que você faça vai impressionar a Deus. Isso é graça. Isso é graça, esse é o evangelho. Ok? A religião, ela foca em leis, ela foca em regras. O evangelho foca na graça, foca no perdão. Então, essas regrinhas que a gente vai criando, por exemplo, só para acabar aquela ilustração que eu estava dando das músicas de domingo passado, né? Algumas pessoas falaram assim para mim, Edson, eu até sou fã do Alceu Valença. Eu canto lá em casa, mas no templo, na igreja não pode. Você percebe como você cria Porque depois que você entra naquela porta, esse ambiente fica é mais santo do que na sua casa? Ou a nossa vida é um culto aonde nós estamos? Ou a nossa vida é uma adoração contínua? Ou eu só adoro quando eu estou aqui? Este lugar é santo? Não, este lugar não é santo. Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia nos ensina que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E aonde nós estamos. Então, se aquela música não é boa para cantar aqui, ela não é boa para cantar em lugar nenhum. Ok? Muito bem. Então, para a gente encerrar aí a tabela, a religião, ela foca na hierarquia. Olha, primeiro vem o apóstolo, depois vem o sacerdote, o reverendo, o bispo, o arcebispo, tal, o pastor, tal, o diácono, o obreiro, e lá embaixo está o novo convertido. Né? Cada um, quem está mais alto, está mais perto de Deus, quem está lá embaixo tem que comer muito arroz e feijão. O evangelho, ele vai focar na humildade, gente. Somos todos iguais. Jesus disse, olha, se lá fora, ele fala assim, lá fora as pessoas têm líderes, os líderes controlam os outros, eles têm chefe, eles têm domínio sobre os outros, mas não será assim entre nós. Entre vocês não. Aqui quem quiser ser líder será o primeiro a servir. Então, o reino de Deus é de ponta cabeça. A cultura desse mundo é totalmente diferente. A religião foca no padrão. Qual é o padrão que nós precisamos ter? É esta teologia, é esta... Queridos, eu estudei teologia, a teologia é maravilhosa. Nós temos que ter uma teologia bíblica. Nós temos que ter uma teologia bíblica, mas ela tem que vir com muita piedade e devoção. Né? Há uma frase muito famosa que teologia se faz de joelhos. Então, senão a gente fica arrogante, achando que só o que a gente pensa é importante e ninguém mais sabe de nada. O evangelho, ele foca na adoração.
A adoração é mais importante que o padrão. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana no poço, ela vai falar de padrão. Jesus, qual é o padrão, hein? Nós precisamos adorar lá em Jerusalém ou aqui neste monte? Qual é o padrão de adoração? Jesus fala o que para ela? Não, nem lá e nem aqui. Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então não tem lugar para adorar a Deus. Tem entrega, tem coração. A religião ela faz por interesse, o evangelho vive por gratidão, a religião serve por obrigação. Nossa, eu estou na escala hoje, eu preciso ir lá porque eu dei minha palavra, né? Que eu vou cuidar das crianças. Nossa, mas eu não estou com paciência para isso. O evangelho serve por compaixão. Eu amo fazer isso. Eu amo ajudar as pessoas e eu não posso fazer nada que seja fora disso. A religião faz nós sermos orgulhosos. O evangelho nos deixa quebrantados. A religião é o que eu preciso fazer. O evangelho é quem eu preciso conhecer. Ok? Quem nós precisamos conhecer? É Jesus. Só Ele nos traz o evangelho da graça. Atos 4:12 para a gente fechar. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Esta é a peça do quebra-cabeça que a humanidade precisa. Este é o único que encaixa no buraco da nossa alma. Esse é o único que encaixa no vazio da nossa existência. Somente Jesus. O evangelho, então, ele nos liberta, o evangelho nos encoraja, o evangelho nos acolhe, o evangelho nos faz generosos e o evangelho nos aproxima de Deus e dos homens. É por isso que os missionários que estavam aqui domingo passado estão lá agora, nas ruas, no sambódromo, pregando o evangelho. Porque o evangelho se aproxima de pessoas que estão carentes, precisando de Deus. Eles estão lá. Amém?